professora Eliane Marcolino, da disciplina de matemática. Hoje eu vou apresentar para vocês o conteúdo de potenciação. Potenciação é um produto de fatores iguais. Assim temos que A elevado a expoente N, escrevemos A vezes A, reticências até A. N são fatores iguais, onde A é a base dessa potência e N é o expoente dessa potência. Como, por exemplo, 2 elevado ao expoente 3. Dizemos que o 2 é a base e o 3 é o expoente dessa base. Como que nós fazemos para resolver essa potência, professor? Nós vamos escrever esse 2 3 vezes, conforme está indicado o expoente. Escrevemos 2 vezes 2 vezes 2. E efetuamos essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Dizemos que esse 8 é a potência ou o resultado dessa potência. Agora eu vou apresentar para vocês quando eu tiver expoente par. Quando eu tiver expoente par, eu sempre vou obter um número positivo. Sempre, professora, sempre. Vejamos agora nos exemplos. A, mais 7 elevado ao expoente 2. Esse mais 7 que está dentro do parênteses, eu vou escrever quantas vezes? 2 vezes. Mais 7, que multiplica mais 7 igual. E vou efetuar a regra da multiplicação. Mais vezes mais 7 vezes 7, 49. Obtive uma resposta positiva, mais 49. No exemplo B, eu tenho 7 elevado ao expoente 2, que não está dentro do parênteses. Mas de que maneira que eu resolvo? Da mesma maneira, com o mesmo raciocínio que eu efetuei no exemplo anterior. Eu vou escrever esse 7 duas vezes. 7, que multiplica 7, é igual. 7 vezes 7, 49. Obtive também uma resposta positiva, mais 49. No exemplo C, eu tenho menos 7 elevado ao expoente 2. Tenho uma base negativa. De que maneira que eu resolvo? Mesma maneira. Tudo que estiver dentro do parênteses, eu vou escrever quantas vezes? 2 vezes, incluindo o sinal negativo. Menos 7, que multiplica menos 7 igual. Efetuando as regras de sinais da multiplicação. Menos vezes menos, mais 7 vezes 7, 49. Obtive uma resposta positiva, mais 49. No exemplo B, eu tenho menos 1/5 elevado ao expoente 2. Menos 1/5, base negativa e uma fração. Que maneira que eu resolvo? Efetuando da mesma maneira, com o mesmo raciocínio que eu fiz nos exemplos anteriores. Tudo que estiver dentro do parênteses eu vou escrever 2 vezes, incluindo o sinal. Menos 1/5, que multiplica menos 1/5. Igual. E lembrando as regras de sinais da multiplicação. Menos vezes menos, mais. E como é fração, eu vou relembrar a regra da multiplicação, que eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Obtive também uma resposta positiva, mais um 25 avos. Então, significa que sempre que eu tiver um expoente par, a minha resposta sempre vai ser um número positivo. Sempre, professora, sempre. O expoente par pode ser 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Eu sempre vou obter um resultado positivo. Veja nesse exemplo, mais 49, mais 49, mais 49 e mais um 25 avos. E observando os exemplos, expoente par 2, expoente par 2, expoente par 2, expoente par 2. Então, significa que sempre eu vou obter umas respostas positivas quando o expoente for par. Sempre, professora? Sempre. Esta é uma regra que não altera. Quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Como, por exemplo, mais 2 elevado ao expoente 3. Quantas vezes que eu vou escrever o mais 2? 3 vezes. Mais 2, que multiplica mais 2, que multiplica mais 2, igual. Efetuando a regra de sinais. Mais vezes mais, vezes mais, mais.
efetuando a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Obtive a resposta positiva, mais 8. Observando agora no exemplo B, menos 2 elevado ao expoente 3. Aqui a base é negativa, então vou escrever o menos 2 quantas vezes? 3 vezes, incluindo o sinal negativo. Menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, igual. Relembrando a regra da multiplicação de sinais, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Efetuando a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Obtivemos um resultado negativo, menos 8. Observando agora o exemplo C. Menos 1/2 elevado ao expoente 3. De que maneira que eu resolvo? Da mesma maneira, professora. Eu vou escrever menos 1/2 quantas vezes? 3 vezes, conforme está indicando a minha potência. Menos 1/2, que multiplica menos 1/2, que multiplica menos 1/2, igual. Aplicando as regras da multiplicação de sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E aplicando a regra da multiplicação de frações. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. E multiplicando os denominadores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Obtive uma fração com resposta negativa, menos 1/8. Então, isso significa que, quando o expoente for ímpar, né, nós vamos ter uma potência com sinal da mesma base. Ou seja, base com expoente par, base par, expoente ímpar, a resposta par. Então, a base é negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Base negativa com expoente ímpar, a resposta negativa, menos 1/8. Agora, o que é muito importante na regra da potenciação é a colocação dos parênteses, como por exemplo, menos 3 elevado ao expoente 2. Utilizando o mesmo raciocínio, eu vou escrever quantas vezes? 2 vezes o menos 3. Menos 3 que multiplica menos 3, que é igual. Aplicando a regra da multiplicação de sinais, menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. Obtive a resposta positiva, mais 9. Observando agora no exemplo B, menos 3 elevado ao expoente 2. Observe que esse menos 3 aqui, ele não está dentro do parênteses. Quando isso ocorre, nós dizemos que só o 3 que está elevado ao expoente 2. Esse sinal a gente apenas copia aqui do lado do sinal de igual e abre parênteses. Eu vou multiplicar esse 3 quantas vezes? 2 vezes. Só o 3, professora, só o número 3. E vou efetuar a multiplicação. Esse sinal negativo eu copio, porque ele não faz parte da potência. E agora eu vou só efetuar a multiplicação do 3. 3 vezes 3, 9. Obtive uma resposta negativa, menos 9. Então, observando que, quando eu tenho uma base negativa dentro do parênteses elevado ao expoente par, a resposta é positiva. E uma base negativa também, fora do parênteses, ou seja, só o 3 está elevado ao expoente 2, eu vou só multiplicar os fatores, que seriam o 3, e vou obter uma resposta negativa. Portanto, eu posso dizer que menos 3 elevado ao expoente 2 é diferente de menos 3 elevado ao expoente 2. Por quê? Porque menos 3 elevado ao expoente 2 é mais 9, que é diferente de menos 9. Então, essa é a parte mais importante da colocação do parênteses dentro da potenciação. Sempre vai ser assim, professora? Sempre. Essa também é uma regra que não se altera. Dentro da potenciação, nós temos as convenções.
A primeira convenção, todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Como, por exemplo, no A aqui, mais 7 elevado ao expoente 1. Quantas vezes que eu vou escrever? Apenas uma vez. Mais 7. Então, eu obtive a resposta, ou seja, a potência, mais 7. Observando o exemplo B, menos 7 elevado ao expoente 1. Eu também vou escrever o menos 7 quantas vezes? Apenas uma vez. Menos 7. Obtendo a resposta, menos 7 como potência. Observando agora o exemplo C, menos 1/3 elevado ao expoente 1. Menos 1/3 eu vou escrever apenas uma única vez. Menos 1/3 e obtive a potência que é menos 1/3. Então, todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, mais 7 elevado ao expoente 1, mais 7. Menos 7 elevado ao expoente 1, menos 7. Menos 1/3 elevado ao expoente 1, potência menos 1/3. A segunda convenção que nós temos é que todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Como, por exemplo, no A, mais 5 elevado ao expoente 0, resposta ou a potência 1. Então, letra B, menos 5 elevado ao expoente 0, resposta 1 positivo também. Mais 1/6 elevado ao expoente 0, 1. E observando no exemplo D, menos 1/6 elevado ao expoente 0, resposta 1 também. Então, observando que todo e qualquer número elevado ao expoente 0, como em todos os exemplos aqui, nós vamos obter sempre a resposta 1 positivo. Sempre, professora, sempre. E esta é uma convenção que não se altera, tanto para a base positiva como para a base negativa. Expoente 0, a resposta sempre vai ser 1 positivo. Expoente negativo é igual ao inverso da potência do expoente positivo. Assim temos A elevado a expoente menos n é igual a escrevermos A1 sobre A elevado a expoente n positivo, com A diferente de 0 e n é um número inteiro. Como nos exemplos, eu tenho no exemplo A, 3 elevado a expoente menos 2. De que maneira que eu vou resolver, professora, essa potência negativa? Eu vou fazer o inverso dela, escrevendo 1 sobre. Essa parte eu vou escrever no denominador com o expoente 2 positivo, igual. E vou desenvolver essa potência positiva, 1 sobre 3, que multiplica 3, que é igual. Agora eu vou efetuar a multiplicação desses dois fatores. 3 vezes 3, 9. Então, 1 sobre 9 avos. Obtive a resposta 1/9 avos. No exemplo B, eu tenho 4 elevado a expoente menos 1. Da mesma maneira que eu utilizei no exercício anterior, eu vou utilizar no exemplo B, escrevendo seu inverso, que é igual a 1 sobre 4 elevado a expoente 1 positivo, que é igual. Desenvolvendo essa potência, escrevo 1 sobre 4 e obtive a resposta. No exemplo C, eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Então, o inverso de 73 elevado a expoente menos 1 é igual a escrever 1 sobre 73 elevado a expoente 1 positivo, que é igual. Desenvolvendo a potência, ou seja, escrevendo apenas uma única vez o número 73, eu vou ficar com 1 sobre 73 avos. Então, obtive a potência 1/73 avos. Assim como nos exemplos anteriores, eu obtive aqui 1/9 avos, 1/4 e 1/73 avos. Encerramos aqui o conteúdo de potenciação e até a próxima videoaula.